Boa noite. Tensão elevada no Golfo Pérsico. Guerra de palavras entre os Estados Unidos e o Irão sobre um alegado drone abatido no Estreito de Hormuz. Iranianos publicam alegado vídeo prova de que um drone persa não foi abatido, como afirmam os norte-americanos. O Supremo Tribunal da Holanda considera que o país teve uma responsabilidade parcial no terrível massacre de Srebrenica. Máfias italianas estendem os tentáculos sobre a Europa com novos alvos e táticas. Jardim de corais moles descoberto no Mar dos Açores. E interrompemos o alinhamento deste jornal para uma notícia de última hora. A Guarda Revolucionária do Irão diz ter apreendido um petroleiro britânico no Golfo. A notícia surge depois de Gibraltar ter prolongado a apreensão do petroleiro iraniano Grace One por mais 30 dias. Uma decisão do Supremo Tribunal do Território. Teherão fez apelos repetidos para que o navio fosse libertado. Tenho o prazer de informar à Assembleia que a reunião foi construtiva e positiva. Em todas as fases, salientámos a natureza distinta da jurisdição de Gibraltar e a independência do Supremo Tribunal de Gibraltar, bem como a importância do processo legal. Esta decisão pode reacender as tensões. O petroleiro iraniano é um peão no impasse entre o Irão e os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que um drone iraniano foi abatido no Estreito de Hormuz e avisa que está pronto para responder a outras provocações. Esta tarde, Teherão publicou um vídeo que diz ser a prova de que o seu drone, alegadamente abatido, regressou em segurança depois de vigiar o navio de assalto anfíbio USS Boxer, o mesmo que, segundo Washington, destruiu o aparelho não tripulado. Um vídeo pouco conclusivo. A tensão está alta no Golfo Pérsico depois dos iranianos terem abatido um drone americano há um mês. Donald Trump voltou a deixar um aviso. Irão, se me estás a ouvir, é bom que tenham cuidado. Estão a caminhar por terrenos muito perigosos. De facto, os Estados Unidos anunciaram o abate de um drone do Irão. Mas, com ou sem drone, a tensão cresce entre os dois países e ambos pressionam agora a Europa a agir. As águas calmas do Estreito de Hormuz não mostram a tensão da relação entre o Irão e os Estados Unidos. Nas últimas horas, Donald Trump disse que o navio de guerra USS Boxer teve de abater um drone iraniano após ignorar vários avisos. É o episódio mais recente de ações hostis entre os dois países. Em junho, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou ter abatido um drone americano que estaria em território iraniano. Estas escaramuças, particularmente o caso do drone, são apenas um teste aos Estados Unidos e penso que é uma tarefa idiota testar o nosso país. Os Estados Unidos vencerão de forma decisiva qualquer conflito, mas nós não queremos ir por aí. Apesar de todas as declarações, o Irão desmentiu a perda de um drone. O clima de hostilidade cresce entre americanos e iranianos, muito por culpa do acordo nuclear ao qual os Estados Unidos renunciaram em 2018, acusando o Irão de violar as regras. Por isso, a mensagem de Washington teve também como destino a Europa. Os Estados Unidos esperam que os aliados europeus endureçam a posição contra Teherão depois dos relatos de enriquecimento de urânio. Continuamos a ser parceiros, trabalhamos juntos nas questões em que concordamos e onde temos uma convergência de pontos de vista. E há muitos a todos os níveis. E também há questões em que as nossas posições diferem. Mas isso não nos impede de trabalhar juntos. Com a pressão americana a estrangular a economia do país, Hassan Rouhani já deixou um apelo aos outros países que integram o acordo. Para o presidente iraniano, a Europa deve acelerar os esforços para salvar o acordo de 2015.
Os europeus dizem que vão fazer tudo o que puderem para tentar manter o acordo nuclear com o Irão, mas a questão é onde vão traçar as linhas vermelhas, enquanto o Irão continua a violar os termos do acordo se continuar a enriquecer urânio. Se se tornar irreversível, os europeus terão eventualmente de dizer que não dá mais. Jack Parrock, Euronews, Brussels. O cerco económico aperta sobre o Irão e desta vez é no Brasil. 2 cargueiros iranianos estão imobilizados no porto de Parananguá sem combustível. A Petrobras recusa abastecer os navios por receio de represálias norte-americanas. Alvos colaterais das sanções norte-americanas contra Teherão, 2 cargueiros iranianos estão bloqueados sem combustível há mais de um mês e meio no porto de Paranaguá, no sul do Brasil. A petrolífera estatal brasileira Petrobras recusou reabastecer os navios, temendo represálias dos Estados Unidos, já que tanto as embarcações em questão como a empresa de transporte iraniana para a qual operam, a Sapit Shipping Company, são contempladas na lista de restrições comerciais definidas pelas autoridades norte-americanas. Os cargueiros deviam voltar ao Irão com mais de 100 toneladas de milho. A empresa exportadora alega que, tratando-se de alimentos, as cargas não estão contempladas pelas sanções norte-americanas, mas geralmente este tipo de transporte não é realizado por cargueiros de bandeira iraniana e, nas raras vezes em que isso acontece, os navios viajam com combustível suficiente para voltar ao país de origem. O Supremo Tribunal da Holanda confirmou que o Estado holandês foi parcialmente responsável pelo massacre de Srebrenica em julho de 1995, na Bósnia. O massacre foi o pior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 8.300 mortos. Uma decisão do Supremo Tribunal da Holanda considerou o Estado holandês parcialmente responsável pelo massacre de Srebrenica. Mais de 8.000 muçulmanos bósnios morreram em julho de 1995 às mãos do exército bósnio da Sérvia, numa área que estava sob proteção das Nações Unidas. Os capacetes azuis holandeses privaram estes refugiados do sexo masculino da possibilidade de não cair nas mãos dos sérvios bósnios. Tal como o Tribunal de Recurso decretou, isso foi um erro. Porque naquele momento os capacetes azuis sabiam que esses refugiados estavam em sério risco de serem maltratados e assassinados. Deveriam ter feito tudo o que era possível para evitar isso. A sentença do tribunal abre espaço aos familiares das vítimas para exigir indenização ao Estado holandês, mas a responsabilidade limitada do país não desperta grande consolo entre os familiares. Ninguém neste mundo pode apagar aquilo que tivemos de passar. Nós somos as testemunhas vivas. Sabemos que papel os soldados holandeses desempenharam e o que fizeram. Sei que eles poderiam ter salvado pessoas, incluindo o meu filho. Esta decisão pode ainda abrir um precedente internacional na responsabilidade dos Estados em missões de manutenção de paz. O caso foi levado a tribunal pela Associação Mães de Srebrenica, que procuravam justiça para os rapazes e homens de origem muçulmana bósnia mortos pelas forças do general Ratko Mladic. O tribunal estimou a responsabilidade holandesa em 10% dos danos sofridos pelos familiares de cerca de 350 vítimas. Srebrenica representou o pior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As máfias italianas estão a expandir-se para a Europa de Leste. Segundo o relatório da Direção Italiana de Investigação Antimáfia, as organizações escolhem países com legislação mais permissiva e com economias mais vulneráveis. O documento refere que a presença desta nova máfia destaca-se sobretudo nos processos de adjudicação de contratos com fundos públicos, jogos de azar e apostas na internet. As organizações criminosas italianas aumentaram a capacidade de infiltração na economia e de adaptação às características de cada país onde operam, segundo o relatório da Direção Italiana de Investigação Antimáfia referente ao último semestre de 2018. L'area adesso prediletta é quella dell'Est Europa. Para o diretor daquele organismo, a área favorita da máfia é agora a Europa de Leste. Giuseppe Governale refere que, para os seus tráficos, as organizações mafiosas escolhem os territórios segundo 3 critérios. Primeiro, o aumento do produto interno bruto. Segundo, a legislação, se um país tem ou não leis severas contra a máfia. Terceiro, a corrupção, se há possibilidades de suborno. Il terzo fattore che vanno a vedere è il grado di corruzione
As máfias olham para Malta, Bulgária, Roménia, Eslovénia como países onde podem fazer negócios. Pensem, por exemplo, no assassinato da jornalista de Malta, Daphne Caruana Galizia. O crescimento de Malta é de 5,2%. É a nação da União Europeia que terá o maior aumento do produto interno bruto. Questionado se a União Europeia possui meios para aumentar o combate à máfia no seio do Bloco, Giuseppe Governali acredita que é preciso aproveitar este momento, o início de uma nova legislatura europeia, para acrescentar a luta contra a máfia às prioridades da União, pois a luta contra a máfia não está na lista de prioridades da União Europeia. Lei sa che la lotta alla mafia non è ancora tra le priorità dell'Unione Europea. A terra tremeu e milhares de pessoas saíram às ruas em pânico. Aconteceu ao início da tarde, em Atenas. Durou poucos segundos, mas foi tempo suficiente para gerar pânico e a corrida de muitas pessoas para as ruas de Atenas. Um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter abalou esta sexta-feira a capital grega, que poucos minutos depois sentiu um novo abalo, mas de menor intensidade. Segundo o Centro Europeu de Monitorização de Terremotos, o sismo teve epicentro a 23 km a noroeste de Atenas e a 12 km de profundidade. Apesar do pânico, as autoridades registaram apenas 2 feridos ligeiros. O sismo foi muito forte e criou muito barulho. Felizmente durou pouco tempo, mas a verdade é que estávamos todos com medo e imediatamente saímos para a rua. Onde estava durante o terremoto? Estava na cave do edifício, na Praça Sintagma. Os bombeiros receberam várias chamadas após o abalo para socorrer pessoas que tinham ficado presas em elevadores. Aqueles que tiveram a oportunidade de se proteger procuraram sobretudo as ruas, como conta um morador de Atenas à Euronews. Estávamos no quarto andar. Estávamos a experimentar uns auscultadores e quando os colocámos foi quando começou a tremer. A minha mulher até perguntou se eram os auscultadores. Mas depois ficámos assustados e descemos de imediato do edifício. Os sismos são frequentes na Grécia. O país está situado junto de grandes falhas geológicas. Embora a maioria não se traduza em vítimas, em 1999 morreram 143 pessoas na sequência de um sismo de magnitude 5,9 na região de Atenas. Uma expedição científica luso-espanhola descobriu um jardim de corais na zona dos Capelinhos, na Ilha do Faial. A descoberta reforça a posição dos Açores como um dos locais com maior potencial do mundo de estudo e conhecimento do mar. Um jardim de corais foi descoberto no Mar dos Açores no âmbito da expedição luso-espanhola Explosi 2, estacionada no arquipélago para estudar emissões submarinas associadas ao vulcanismo. É a primeira vez que uma expedição organizada por instituições espanholas e portuguesas localiza um jardim de corais moles em águas portuguesas e é o primeiro registado nos Açores. Em comunicado, o Ministério do Mar revelou que os corais foram localizados entre 125 e 160 metros de profundidade na zona dos Capelinhos, na Ilha do Faial. Segundo Luís Somoza, chefe da expedição, esta é uma descoberta extraordinária porque nasceu num dos cones vulcânicos submarinos na zona dos Capelinhos, que esteve em erupção há 52 anos. A descoberta da expedição Explosi 2 reforça a posição dos Açores como um dos locais do mundo com maior potencial de descoberta científica e de conhecimento do mar. No início da semana, o arquipélago foi classificado como um Hope Spot, local de esperança, para a proteção dos oceanos pela Fundação norte-americana Mission Blue. Os locais de esperança são áreas essenciais para a saúde dos mares. É um dos musicais mais famosos do mundo e agora entrou no mundo do cinema. Cats estreia-se em breve no grande ecrã. O musical Cats foi transformado em filme e o trailer foi divulgado esta semana. Com estreia agendada para dezembro, o filme conta com Jennifer Hudson no papel de Grisabella, a protagonista. No elenco figuram também Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen e Taylor Swift.
O filme conta ainda com a participação da bailarina principal do Royal Ballet de Londres, Francesca Hayward. Tem aqui a sua estreia numa longa-metragem e interpreta uma canção inédita escrita especialmente para o novo filme por Andrew Lloyd Webber. A realização está a cargo de Tom Hooper, que assinou filmes como O Discurso do Rei, A Rapariga Dinamarquesa ou Os Miseráveis. O musical Cats estreou nos teatros em Londres em 1981, pelas mãos do compositor Andrew Lloyd Webber, e baseia-se no livro Old Possum's Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, publicado em 1939. Gatos que cantam como ninguém encerram este jornal. Bom fim de semana.